Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra. Esse é o credo apostólico. Nesse vídeo, eu irei tratar de um assunto muito importante dentro do catolicismo. Jesus Cristo é gerado e não criado. O nosso amigo do canal Dois Erros de Teologia tentou explicar o real significado do termo gerado, porém, ele tentou desagradar os judaizantes, assim como os católicos. Eu creio que ele desagradou até os calvinistas, porque na verdade ele não explicou nada. Ele apenas desconstruiu uma ideia, a ideia da patrística, a ideia do credo apostólico, assim como ele sempre faz em todos os seus vídeos. Na verdade, a ideia de Iago Martins hoje é uma só: perseguir a Igreja Católica a todo custo e desconstruir a patrística. O que é lamentável, porque os próprios calvinistas acreditam na patrística. Os luteranos, eles acreditam na patrística. Diferente dos pentecostais. As igrejas protestantes mais tradicionais, elas acreditam em várias coisas da patrística, mas Iago Martins está tentando desconstruir a patrística. Ele está querendo, na verdade, tomar o lugar dos padres da igreja. Em nenhum momento ele negou a divindade de Jesus Cristo. Em nenhum momento ele negou que Jesus Cristo faz parte da Santíssima Trindade. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, ele negou o credo apostólico. Ao mesmo tempo que ele nega a doutrina judaizante, ele também tenta negar o credo apostólico. O credo apostólico é bem claro. O credo apostólico diz assim: o Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, de Deus verdadeiro, gerado, não feito. Gerado, não feito. O termo feito significa criado. Jesus Cristo foi gerado e não feito. Ele tentou, na verdade, pegar o termo gerado e ligar apenas ao literal do contexto do livro de Salmos. No livro de Salmos, é lógico, o livro de Salmos está falando de um modo no qual designa uma realeza. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Jesus Cristo é eterno, é o sacrifício eterno. Jesus Cristo foi o primeiro dos ressuscitados, aquele que ressuscitou com o seu corpo glorioso. Mas o termo gerado no livro de Hebreus não tem esse significado exatamente. É lógico que o livro de Hebreus fala da realeza de Jesus Cristo, do sacrifício eterno e também da divindade de Jesus Cristo. E no contexto citado pelo Iago Martins, fala exatamente da divindade de Jesus Cristo. Esse termo gerado, ou o termo gerar, tem o significado de descendência. Descendência. Isto é explícito na Bíblia Sagrada quando lemos o Evangelho de São Mateus. São Mateus, ele vai citar: Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos, que é lógico, corresponde às 12 tribos de Israel. No final desse mesmo texto, São Mateus vai dizer assim: Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, no qual nasceu Jesus Cristo. Prestem atenção que Mateus faz a descendência de Jesus Cristo, mas quando chega em José, ele fala que é marido de Maria que nasceu Jesus Cristo. Por quê? Mateus, ele está apenas demonstrando que Jesus Cristo nasceria da tribo de Judá, assim como foi prometido no Antigo Testamento. Mas ao mesmo tempo, ele diz que é o filho de Maria. E aí entra o termo gerado no contexto do livro de Hebreus. Porque a descendência exata de Jesus Cristo provém da divindade de Deus e não da criação de Deus.
Eu vou explicar melhor isso. A humanidade, todo o homem, ele é descendente de Adão. Se você pegar, por exemplo, qualquer pessoa e começar a buscar sua descendência, vai ter que chegar em Adão. Adão é o ser criado e não gerado por Deus. Isso está explícito no livro. Isso está explícito no livro de Gênesis. Prestem atenção. Deus diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. Criou Deus o homem à sua imagem. Então Adão foi criado. Todos os homens descendem de Adão, da criação de Deus. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele ultrapassa a criação de Adão e vai direto no ventre de Maria. É só você pegar o Evangelho de São Lucas, por exemplo, quando o anjo anuncia que Maria iria engravidar e dar à luz ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Então entra aqui o contexto do livro de Hebreus. O que está escrito no livro de Hebreus, citado por Iago Martins? O livro de Hebreus diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é resplendor. Preste atenção, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Continuando, o autor diz assim: sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois, a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho e hoje te gerei? Este termo, gerado, dentro do contexto, tu és meu filho e hoje te gerei, retirado do Salmo, do segundo Salmo, se eu não estou enganado, corresponde exatamente à descendência de Jesus Cristo, a descendência que é diretamente de Deus. No próprio texto está explicado, quando o autor diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele só pode ser o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, porque ele foi gerado diretamente de Deus e não gerado a partir da criação de Deus, que foi Adão. Por isso que Jesus Cristo é Deus encarnado. Ele é consubstancial ao Pai, assim como está no credo apostólico. Lá em Filipenses, São Paulo vai dar uma explicação exata a respeito disso também. Ele vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas escravizou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. E lá na carta aos Hebreus, no mesmo contexto que eu citei agora há pouco, terminando, o autor diz assim: e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, como que os anjos iriam adorar um ser criado? Não, ele é
Os anjos só poderiam adorar um ser gerado do próprio Deus, da própria substância de Deus. Então Jesus Cristo ele atravessa a criação diretamente no ventre de Virgem Maria. Por isso que ele é gerado e não criado. O termo gerado não tem o significado apenas de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Jesus Cristo é o sacrifício eterno, Jesus Cristo é o primogênito dos mortos, aquele que ressuscitou. Isso tudo faz parte do contexto da divindade de Jesus Cristo. Porém, o termo gerado está aqui explicando que Jesus Cristo partiu diretamente de Deus. Ele não passou pela criação de Deus, que foi Adão. Até porque se ele tivesse passado pela criação de Deus, assim como esperam os judeus até hoje, teria que ter nascido da relação sexual entre um homem e uma mulher. E não, ele partiu diretamente de Deus. Por isso que ele é gerado. Esse termo gerado tem esse significado e é exatamente o que os padres da igreja colocaram e elaboraram no credo apostólico. Está lá exatamente isso. O Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Tá ok? O Iago Martins, ele tentou explicar tudo e acabou não explicando nada, tentou desconstruir a ideia dos padres da igreja, como ele sempre faz, mas sempre passa vergonha, e aqui é mais uma vergonha que ele passou. Como eu falei, ele desagradou até os luteranos e os calvinistas. Eu tenho certeza que os luteranos e os calvinistas pensam da mesma forma que o credo apostólico. Que Jesus Cristo ele foi gerado e não criado. O termo gerado está ligado à descendência. Quando você pega a descendência de qualquer pessoa, você vai chegar na criação, na primeira criação, que foi Adão. Se você pegar exatamente a descendência de Jesus Cristo, por mais que os evangelhos façam menção à descendência de Jesus Cristo chegando até Abraão ou chegando até Adão, a descendência exata de Jesus Cristo é diretamente do Pai. Então, assim eu termino mais um vídeo. Tá? Eu só fiz esse vídeo rapidamente para explicar melhor essa questão de ser gerado ou ser criado. Tá? Não pode usar esse termo de uma forma totalmente desconstrutiva para tentar perseguir a Igreja Católica. Desde já agradeço a todos. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal, divulguem o canal, não só o meu, mas também o Universo Católico, o Inquisição Online, o Observatório Católico, o canal do Conde, entre tantos outros canais católicos aí. Mais uma vez agradeço, até a próxima, amém.